Olá, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades. Vamos então às novidades do nosso Esquadrão de Aço nesta segunda-feira, 1º de maio de 2023. Olha só, o destaque do GE sobre o Bahia. Temos o seguinte, após goleado, o Bahia pega o Vasco em busca de primeira vitória. Ainda sem vencer rivais da primeira divisão, o Tricolor começa Brasileirão na zona de rebaixamento. A segunda notícia ainda sobre o Bahia é Vasco e Bahia, equilíbrio, marca os duelos no São Januário, pela Série A. Desde 1971 são 6 vitórias para cada lado e 9 empates. E sobre esse jogão, Vasco e Bahia, você vai saber onde assistir ao vivo, o horário e as escalações, são destaques também do GE. E por último, a gente vai falar sobre o CEO do City, que terá reuniões com governantes sobre a divisão de base. O Ferran Soriano define a agenda de 4 dias em Salvador, envolvendo reuniões, pronunciamento e outras ações a serem divulgadas. O Bahia que agora já legitimou, oficializou a SAF, com o Grupo City, e agora o Ferran Soriano já está desenvolvendo aqui as suas atividades, visando estratégias, ações em relação ao Bahia, visando o crescimento do Bahia, e agora vai com tudo, Mas antes de continuar o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades e de também divulgar o nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço. Vamos então à notícia que está em destaque no GE. Após goleada, o Bahia pega o Vasco em busca da primeira vitória, no caso para nós, o primeiro triunfo e tranquilidade na Série A. O destaque que está no GE. Aliviado ao golear o Volta Redonda no meio de semana pela Copa do Brasil, o Bahia encara o Vasco nesta segunda-feira em busca de tranquilidade também no Campeonato Brasileiro, ainda sem vencer na competição e sequer pontuar diante de rivais da prateleira mais alta do futebol brasileiro em 2023. O Tricolor entrará em campo com a missão de vencer para não já começar o Brasileiro afundado na zona de rebaixamento. E aí tem mais a notícia, Em 2023, o Bahia fez 3 jogos contra times que estão na Série A e perdeu todos, 3-0 diante do Fortaleza na Copa do Nordeste e derrotas por 2-1 para Bragantino e Botafogo nas 2 primeiras rodadas da Série A. Para vencer o primeiro jogo diante de rivais mais qualificados, o Bahia vai ter que mostrar evolução em um problema identificado pelo próprio técnico Renato Paiva. Após a última partida, o treinador reconheceu que o time precisa melhorar defensivamente. Sei que é uma questão defensiva, acho que está relacionado com a compactação da equipe. Temos que acertar as linhas, disse Paiva. E quem joga, vamos saber quem joga, vamos saber quem joga em busca da primeira vitória na Série A. Renato Paiva vai fazer novas mudanças no time titular. Desfalque no último jogo por já ter atuado na Copa do Brasil. Tassiano deve retomar posto no lugar de Daniel. Na lateral esquerda também é provável que Chaves recupere a posição. O provável time titular para esta segunda-feira tem Marcos Felipe, Canu, David Duarte e Rezende, Jacaré, Acevedo, Tassiano e Chaves, ou Matheus Bahia, Biel, Cauri e Everaldo. Então aí o jogo Vasco e Bahia pela 3ª rodada da Série A, nesta segunda-feira, 1º de maio, às 20 horas, horário de Brasília, no São Januário, Rio de Janeiro. O time provável do Bahia: Marcos Felipe, Canu, David Duarte e Rezende, Jacaré, Acevedo, Tassiano e Chaves, Matheus Bahia, Biel, Cauri e Everaldo. Os desfalques: Danilo Fernandes, Marcos Vitor e Raul Gustavo seguem em recuperação de lesão. Pendurados, ninguém está pendurado.
A arbitragem é de Flávio Rodrigues de Souza, da FIFA de São Paulo. Apita o jogo auxiliado por Marcelo Carvalho Vangas, de São Paulo, e Fabrini Bevilacqua Costa, FIFA de São Paulo. Daniel Nobre Bins é o VAR da FIFA, é o árbitro de vídeo. Ok? Então, aí essa notícia aí do Esquadrão de Aço, que está destacado no GE. E a próxima notícia que também destaca o GE é que o Vasco e Bahia tem um equilíbrio que marca os duelos no São Januário, pela Série A. Desde 1971, a equipe se enfrentaram 21 vezes, com 6 vitórias para cada lado. Portanto, tem um equilíbrio aí. O Bahia, inclusive, em casa, né, tem ganhado bastante do Vasco. E lá no São Januário, o Bahia não tem perdido muito. Na verdade, temos 6 triunfos do Bahia, também 6 do Vasco da Gama e 9 empates. Portanto, jogo aí equilibrado, né? Um duelo equilibrado. O estádio São Januário, palco do jogo desta segunda-feira entre Vasco e Bahia pela terceira rodada da Série A, fechando a terceira rodada da Série A, já recebeu 21 confrontos entre as duas equipes desde 2021, início da competição com o nome de Campeonato Brasileiro. Desde então, o equilíbrio marca o histórico com 6 vitórias para cada lado e 9 empates. A última partida entre as equipes na elite do Brasileirão foi disputada em 31 de janeiro de 2021, válida pela Série A 2020, e terminou em um empate sem gols. Na edição de 2019 do campeonato, o tricolor venceu por 2-0 com gols de Gilberto e Nino Paraíba. O último triunfo vascaíno foi um 2-1 com gols de Iago, Pikachu e Marrone. Gilberto diminuiu em 2018. Na era dos pontos corridos, também há equilíbrio no confronto em São Januário, com 2 triunfos de cada clube e 3 empates em 7 jogos. Temos aí exatamente os confrontos, né? Então você vê aqui, Vasco e Bahia em São Januário na era dos pontos corridos. Vasco e Bahia 0-0, empate em 2020. Em 2029 teve o triunfo do Bahia 2-0. Em 2018, o Vasco venceu o Bahia por 2-1. Em 2017, o Vasco também venceu o Bahia por 2-1. Em 2012, o Vasco perdeu para o Bahia de 4-0. Em 2012, 4-0. E em 2011, tivemos empate 1-1. E também em 2003, empate em 1-1, destacando aí a era dos pontos corridos. Portanto, você vê aí que o duelo é bem equilibrado, né? Situações diferentes no campeonato. O confronto desta segunda-feira colocará frente a frente 2 equipes em momentos distintos na Série A, apesar do pouco tempo de competição. O Vasco acumulou vitória e um empate em 2 rodadas contra Atlético de Minas Gerais e Palmeiras, respectivamente, enquanto o Bahia foi derrotado por Bragantino e Botafogo. Bahia que precisa pontuar. Na atual realidade do Vasco, vencer a partida pode servir para terminar a terceira rodada no G4. O Bahia já buscará o primeiro triunfo para sair da zona de rebaixamento. Então temos aí os desempenhos, né, da primeira rodada. O Atlético de Minas Gerais perdeu 2-1 para o Vasco na primeira rodada, e Palmeiras e Vasco e Palmeiras na segunda rodada foi 2-2. Já o Bahia, tivemos o Bragantino 2, Bahia 1 na primeira rodada. O Bahia, que começou esse jogo, inclusive fez o primeiro gol, vacilou no sistema defensivo e levou uma virada. E no jogo contra o Botafogo, Bahia 1, Botafogo 2, o Bahia que jogou razoavelmente bem, mas que apresentou as suas falhas defensivas. Um destaque nesse jogo aí, inclusive, é que o Bahia perdeu, mas perdeu aos montes oportunidades de gol. E o Botafogo teve poucas oportunidades, mas foi efetivo, né? Conseguiu fazer os gols nos momentos que chegou a chutar para fazer o gol, né? Na verdade, né? Quase que não saía, né? É isso aí.
últimos confrontos, os últimos jogos entre Vasco e Bahia aconteceram pela Série B do ano passado. No São Januário, o Vasco venceu por 1-0 com gol de Figueiredo. Na Arena Fonte Nova, deu Bahia vitória por 2-1 de virada, com gols de Quinteiro contra e Ricardo Goulart, após o gol Cruz Maltino de Goulart contra. Olha só, os dois times subiram para a Série A, com o Bahia na terceira posição e o Vasco em quarto, ambos com 62 pontos. Vale lembrar que Vasco e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira às 20 horas, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino tem 4 pontos e mira o G4. O tricolor ainda não pontuou e quer deixar a zona de rebaixamento. Então tá aí os destaques do Bahia no GE. E aí, onde assistir ao vivo, veja o horário e escalações, veja também desfalques, arbitragem e outras informações do jogo da terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que o jogo vai ser nesta segunda-feira às 20 horas. Vasco e Bahia encerram a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, 1º de maio, as equipes se enfrentam em São Januário, no Rio de Janeiro, com bola rolando às 20 horas de Brasília. A partida será transmitida pelos canais Sport TV e Premier para todo o Brasil. O GE acompanha os lances em tempo real, e aí você pode acompanhar, inclusive, no GE, ok? E também, você, aproveitando a oportunidade aí da notícia, você também pode acompanhar nas rádios, nos canais de YouTube, principalmente nas rádios de Salvador. Depois de passar por 2 pedreiras nas 2 primeiras rodadas, vitórias sobre o Atlético de Minas Gerais e empate com o Palmeiras do Maracanã, o Vasco quer dar sequência ao seu bom início no Brasileirão. A equipe de Maurício Barbieri fará seu primeiro jogo em São Januário e a promessa é de casa cheia com ingressos esgotados. Atualmente em 7º lugar na classificação com 4 pontos, a equipe almeja terminar a rodada ao menos no G4. Com 2 derrotas nas primeiras rodadas, o Bahia começa o Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, né? Bahia, 2 derrotas. A equipe ao menos vai a campo nesta segunda-feira mais aliviada, após golear o Volta Redonda no meio de semana e avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Contudo, um novo resultado negativo contra o Vasco volta a pressionar o tricolor do técnico Renato Paiva. Então aí você pode assistir aí no Sport TV, no Premier, né? E pode acompanhar também a partida com lances e vídeos exclusivos em tempo real no GE. As escalações prováveis, nós já falamos em outra, mas vamos falar novamente aqui, ó. O Vasco, técnico do Maurício Barbieri, sem desfalque de última hora. Barbieri testou mudanças durante a semana e deve mandar a campo uma equipe mais ofensiva em comparação com os 2 últimos jogos, com Marlon Gomes no lugar de Rodrigo no meio de campo. Quem está fora? O lateral direito Gabriel Dias e o volante De Luca, ambos em recuperação de cirurgia. O provável time: Léo Jardim, Pumita, Rodrigues, Robson, Léo, Lucas Piton, Marlon, Jair, Andrei, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Então tá aí, o Bahia do técnico Renato Paiva deve fazer mudança em relação ao time que goleou o Volta Redonda. Desfalque no último jogo, Tassiano é cotado para retomar o posto no meio campo, no lugar de Daniel. Outra mudança possível é o retorno de Chaves para a lateral esquerda na vaga de Matheus Bahia. E quem está fora é o Danilo Fernandes, Marcos Vitor e Raul Gustavo, que seguem recuperação de lesão. O provável time: Marcos Felipe Canu, David Duarte Rezende, Jacaré Acevedo, Tassiano e Chaves, ou Matheus Bahia, Biel, Cauri e Everaldo. Então tá aí o Bahia com o seu esquema aí de 3 zagueiros, né? Aí, ó, 3-4-3, o esquema do Bahia, com os 3 zagueiros. A arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Assistente: Marcelo Carvalho, também de São Paulo. E Fabrini Belavaco Costa, da FIFA de São Paulo. O 4º árbitro: Tarcísio Pinheiro Caetano, do Rio de Janeiro. E o VAR é Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Então tá aí o Bahia
se preparando aí, quer dizer, o Bahia que enfrentará o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, na casa do Vasco da Gama, né? Então, aí está a notícia e os destaques do Bahia no GE. E a última notícia nossa é o CEO do City, ele terá reuniões com governantes sobre a divisão de base, o CEO do City, que agora comanda o Bahia, né? Comprou o Bahia. O Fernando Soriano define a agenda de 4 dias em Salvador, envolvendo reuniões, pronunciamento e outras ações a serem divulgadas. O principal executivo do City Futebol Group, o Fernando Soriano, passará 4 dias em Salvador na próxima semana e já tem uma agenda recheada de compromissos, né? Aqui é essa notícia, né? De 30 de abril. E aí o seguinte, além do pronunciamento oficial do closing da SAF do Bahia, o CEO do Grupo City tem reuniões marcadas com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o governador do estado, Jerônimo Rodrigues. A informação é do Bahia Notícias. Soriano também, o assunto, destaque também que o assunto das reuniões com governantes será em especial o projeto do grupo para as divisões de base do Bahia. Soriano também fará uma reunião com os funcionários do CT Evaristo de Macedo, além de eventos que serão divulgados publicamente pelo clube. Espanhol, Fernando Soriano trabalha no alto escalão executivo do Grupo City desde 2012 e participou de toda a trajetória de crescimento do Manchester City, além das outras 12 aquisições de clubes feitas pelo conglomerado árabe. Então tá aí, o CEO do Grupo City aí em atividade, né? Em atividade aí com o Bahia. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades, faça o seu comentário, compartilhe, divulgue o nosso canal Arquibancada JNS Futebol e até o nosso próximo vídeo.